Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam muito bem-vindos, nossa querida audiência, a mais um episódio sensacional do Salam Aleikum Podcast. Eu sou o Walid Maslon e aqui ao meu lado, meu grande irmão. Salam aleikum, bem-vindos, Amir Maslon. É isso Estamos aí. mais uma vez aí gravando pro Salam Aleikum Podcast. E hoje mais um episódio sensacional, um tema super interessante, que é psicologia e Islã, como isso se conecta. E trouxemos mais uma estrela aí, como convidada, que muito gentilmente aceitou esse convite do podcast para participar conosco, que é a doutora Salwa Omais, que é psicóloga e PhD em psicologia pela USP, né? Então, mais uma vez agradeço sua presença, doutora, e tenho certeza que você vai abrilhantar muito esse programa nosso. Então, muito obrigado por ter vindo e vamos lá. Obrigada, salam aleikum. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa estar aí trazendo um pouquinho compartilhando alguns conteúdos interessantes aí com toda a comunidade. Com certeza. E, inclusive, a doutora acabou de lançar um livro aí, fresquinho, né? Que é o livro Happiness and Wellbeing in Islam. Tá? E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é isso, né? O que motivou você a escrever um livro sobre felicidade e bem-estar no Islã, né? Que você une psicologia ao Corão. O que te motivou? Como que funciona isso? Bom, vamos lá. Essa história, trajetória, na verdade, também, de todo esse caminho aí, ela é longa. Bom, para começar, deixa eu já mostrar, né, o meu livro aqui, está em mãos Aí, agora. bonitão. Ele foi lançado agora em julho, né, no final de julho, e ele é primeiro livro eu já tinha publicado outros livros no Brasil na área de psicologia, né, psicologia positiva e um outro sobre os jogos de azar, né, um outro tema, um outro mundo, mas agora está voltando, né, o assunto das Uhum. bets e tal. Sim. Mas esse aqui foi o primeiro internacional que eu publiquei. Ele foi um resultado de toda a minha trajetória ao longo do doutorado, todas as pesquisas que eu fiz, minha experiência no doutorado, no Brasil, fora do Brasil também, com os conhecimentos que eu adquiri na Inglaterra também, durante meu estágio doutoral, minha pós-graduação em psicologia islâmica. E assim, a ideia desse livro, antes dela veio a ideia do doutorado, né? Ele é uma consequência da minha pesquisa. O que acontece? Por que eu trouxe essa relação da psicologia positiva, né, com a psicologia islâmica? Veja bem, o que nós muçulmanos costumamos mais, eu sempre pensei assim, né? Às vezes a gente para pensar, as perguntas que nós muçulmanos mais recorrentemente respondemos lá fora, às vezes, mais no sentido assim, do que o Islã não é, né? Os muçulmanos não são isso, os muçulmanos não são aquilo, os Uhum. muçulmanos não fazem essas coisas que as pessoas estão acostumadas a pensar sobre os muçulmanos, né? De terrorismo, de violência, de opressão. E aí a gente fica só nesse negócio de ficar respondendo o que o Islã não é, e a gente esquece muitas vezes de falar o que o Islã é, quais são as características que o Islã oferece, né? E que as pessoas não conhecem essas características tão positivas que o Islã nos ensina e que a gente deixa de falar porque acaba ocupando nosso tempo com essas outras questões mais islamofóbicas, digamos assim. Uhum. Então, essa visão do Islã por um olhar, né, de elementos que fazem bem, que trazem bem-estar, é uma forma da gente, até dos muçulmanos, né, e também não muçulmanos, da gente se aprofundar nas coisas que fazem bem para a gente, nas práticas, no que o Islã tem como que o Islã nos ensina a ter uma vida mais agradável e o que o Islã nos ensina que não é o caminho para uma vida agradável, que não traz felicidade para nós. E a felicidade, ela não é um tema superficial, ela não é um tema que a gente só vai buscar, né? Enfim, ligados a certas conquistas da vida.
ela é também o antídoto para doenças mentais. Porque quando a pessoa não está no estado de bem-estar, ela está no estado de mal-estar. Então, a gente traz isso como uma forma de reequilibrar trazer um equilíbrio para a vida daquela pessoa, e para que as pessoas, elas, digamos assim, entendam tanto aquilo que pode fazê-las felizes, como também entendam aquilo que pode lhes trazer infelicidade. Então, quem estuda felicidade, ele não vai falar só do que é bom, mas ele também vai falar dos caminhos errados, dos caminhos que levam à infelicidade e que, consequentemente, levam a pessoa a ter questões aí mais emoções negativas, a terem mais uma propensão maior a ter certos transtornos mentais, a, como estresse, como depressão, ansiedade e várias outras questões. Então, ele é uma forma de trabalhar a saúde mental, né, das pessoas, e não a doença especificamente. Interessante. É E é um tema uma visão mais que... preventiva, na verdade. Uhum. E é um tema que tá super em alta, né? Porque a gente vê aí uma sociedade que cada vez está mais dependente de remédios, de medicamentos, enfim, é um tema que é muito importante porque cada vez mais pessoas estão doentes, né? Acho que aumentou muito, né? Acho que a doutora pode dar esse dado. Sim, Aumentou muito de uns anos para cá esse tipo de transtorno, as doenças psicológica e mentais. tal. Sim, hoje considerado no mundo do trabalho, por exemplo, na área organizacional, é considerada a doença número um ocupacional Olha só. no ambiente de trabalho. E porque é o número um de atestados médicos, é o número um de afastamento, aí são várias, né? Aí, mas muitas vezes depressão, enfim, mas elas está sendo muito, inclusive até as empresas, as organizações buscam se adequar agora, porque a essas novas normas que o governo também começou a colocar, de se adequar, né, de criar condições de trabalho mais saudáveis para as pessoas terem bem-estar no trabalho, porque a gente passa uma grande parte do nosso tempo no trabalho. Uhum. E as pessoas também estão adoecendo nesses ambientes. E a gente vê também que tem muito conteúdo sendo produzido nessa temática, né? Sim. Então eu queria saber de você, qual a diferença que você vê desse conceito de felicidade ou dessa busca de felicidade que a gente ouve popularmente aqui no Ocidente, vamos dizer, e a diferença para esse conceito de felicidade que vem do Alcorão, né? Que vem da Sunna. O que você pode nos dar aí dessas diferenças? Bom, o conceito islâmico de felicidade, ele inclui uma grande dimensão espiritual, que no mundo ocidental, na visão secular, né, a felicidade, ela eventualmente, para alguns grupos, algumas pessoas, pode ou não incluir a espiritualidade. Enquanto que no Islã não existiria esse pode ou não, né? A espiritualidade é um pilar central da felicidade, do bem-estar do ser humano, porque nós somos seres espirituais. Então, a gente está numa sociedade que, por mais que já tenha avançado nos estudos, está se trazendo muito, hoje em dia, a importância das pessoas cuidarem da saúde mental, da espiritualidade, das pessoas olharem mais para buscarem mais um bem-estar mais duradouro e não a felicidade hedônica, né? Na verdade, o conceito de felicidade ele é muito antigo, é um dos temas mais estudados, né, na ciência, porque vem lá de Aristóteles, Platão, lá na filosofia antiga. E quando chegou, os filósofos muçulmanos foram quem traduziram as obras filosóficas Uhum. da Grécia, né? A gente sabe que se não fossem na época os filósofos muçulmanos, muitas dessas obras não teriam nem chegado ao Ocidente. Então eles não só fizeram a tradução para que esse conhecimento fosse disseminado, que é um conhecimento importante, como eles também ampliaram esses conteúdos. Então, hoje, a gente, por mais que tenha se avançado nessas questões de sensibilizar sobre a saúde mental, sobre a espiritualidade, ainda o sucesso, que é símbolo, né, de felicidade, ele ainda está associado ao sucesso material.
E ainda Uhum. é nisso que as pessoas focam. Mesmo que elas saibam que praticar uma oração, de que, né, ter essa conexão com Deus seja algo importante, ainda elas acreditam e que, assim, a grande felicidade vai se realizar somente com o sucesso material. E no Islã, o que a gente traz é o sucesso espiritual antes do material. Porque se você tem, não que o dinheiro não seja importante, né? Todos nós precisamos, até porque as pessoas que não têm condições mínimas de vida, né? De sobrevivência, né? De tudo, de abrigo, de casa, vestimenta, comida, elas não vão ter bem-estar, obviamente, elas vão ser mais propensas a ter doenças, elas vão ter mais estresse, porque elas estão lutando pela sobrevivência. Mas eu digo assim, as pessoas elas buscam muito mais do que simplesmente o que é necessário. E o sucesso material, para nós muçulmanos, ele só é importante, ele só é um sucesso de verdade se ele estiver alinhado com o sucesso espiritual. Porque se você acumula riquezas, você se tornou um milionário, né? Você tem, mas você sabe que você não está, digamos, conectado com Deus, com as suas práticas espirituais, ou que você não está agindo de forma correta, adequada, ética com outras pessoas, é, você você não tem um bem-estar pleno, a não ser que a pessoa seja, digamos assim, né? Tem um lado da psicopatia, uma coisa de não ter consciência. Mas a pessoa que tem consciência moral, ela não vai se sentir bem enquanto ela não tiver com essas obrigações que nós muçulmanos temos na religião em dia. Uhum. E a gente vê reflexo disso, né? Então tem muitas pessoas famosas, por exemplo, que atingem patamares elevados na sociedade, dinheiro, tem acesso a tudo, mas ainda assim você vê que a pessoa não é feliz, né? Tá procurando ajuda. Então, assim, quais ensinamentos islâmicos que a gente poderia compartilhar nesse quesito, né? Nessa questão de satisfação pessoal? Bom, uma das coisas que a gente aprende, né, na visão islâmica, bom, essa palavra que você falou, satisfação, é uma palavra muito importante, que, né, eu acho que até a gente ia falar sobre isso numa das, né, talvez mais para frente, mas é o que a gente chama, eu coloco no livro, né, a palavra rida, rida que é satisfação. O Islã nos ensina que nós, como muçulmanos, nós temos que nos sentir satisfeitos com aquilo que Deus nos dá, independente daquilo ser positivo ou negativo, porque a gente não enxerga no Islã algo positivo somente nas coisas que são, digamos assim, explicitamente positivas. O Islã nos ensina que existem coisas positivas por trás também das questões negativas da vida. Então, a gente não, digamos assim, a gente relativiza. Existem coisas, o Islã nos ensina que existem coisas boas que são ilusórias, que não necessariamente são Uhum. boas de verdade, mas parecem, às vezes, o ser humano se ilude porque de à primeira vista aquilo parece ser muito bom, muito legal, muito prazeroso, vai trazer felicidade. E da mesma forma, existem também coisas boas que são boas, que vão ser prazerosas, mas também existem coisas que parecem negativas que vão ser mais positivas, vão trazer mais benefícios para o ser humano, crescimento, benefício, maturidade, ou coisas até futuras, né, que a pessoa não imagina, mais do que algo que, né, que parece mais do que aquelas coisas mais imediatas. Então, o negativo e o positivo no Islã, eles podem variar, não dá para você julgar algo como totalmente positivo ou negativo. Isso ensina o que para a gente? Ensina que a gente deve receber todas as situações que acontecem na nossa vida de forma com satisfação. Ou seja, porque a gente tem uma visão de que aquele é um destino que Deus coloca para nós e que a gente tem condições, né, a gente entende que existe uma sabedoria por trás daquilo. A gente não fica se rebelando contra aquilo, a gente não fica tentando ou reclamar, né, ou fica
digamos, insatisfeito com aquela situação. E a satisfação na visão islâmica, ela é um pouco, ela lembra um pouco a gratidão, né? Que no Ocidente é muito disseminado, é uma das grandes práticas da psicologia positiva e uma das maiores formas da pessoa se sentir bem, sentir bem-estar. Inclusive, as práticas de gratidão, na visão ocidental da psicologia positiva, são usadas também até como nas terapias, assim, como práticas para pessoas, pacientes depressivos, para que eles comecem a adquirir o hábito para ampliar a percepção deles no dia a dia das coisas boas que existem ao seu redor. Porque existem momentos na vida da gente, às vezes até como esse momento atual que a gente vive, que tantas coisas ruins, tantas desgraças, tantas frustrações acontecem que o ser humano fica desesperançoso. Mas a desesperança, ela mais paralisa a gente do que nos mobiliza. Então, a gente precisa a satisfação. Só que a diferença da satisfação no Islã é que a gente não fica satisfeito só com as coisas boas. O muçulmano é ensinado a ficar satisfeito também com as situações ruins. Ainda, isso não quer dizer que ele não vai sentir tristeza, raiva, frustração, tudo isso a gente vai sentir, não tem como ficar imune a isso. Mas é como se a gente, digamos assim, quando você aceita essas situações ruins com um olhar de que pode haver algo de bom nisso, você deixa de intensificar aquela emoção negativa. Então, uma raiva que de repente você vai sentir, uma tristeza, né, que é uma reação natural, aquele processo. Se você não aceita a situação, se você fica tentando questionar, ficar com raiva de Deus, ficar, enfim, né, indignado, você aumenta ainda mais aquele sentimento negativo dentro de você, porque você fica remoendo, você fica relembrando. Então, existe uma série de recursos, esse é um deles, né, que eu citei aqui, que o Islã nos ensina a ter mais sabedoria. E aí, como é engraçado que eu falei, né, tô falando de felicidade, mas a gente não tem como falar de felicidade sem falar dos momentos ruins, porque é um assunto, é um tema que engloba todas essas situações, não só situações legais e boas, né, mas também como você lida com situações ruins. Entendi. E na prática, assim, como que a espiritualidade, a religiosidade, como que isso impacta na saúde mental da pessoa, né, de forma prática? Bom, tem vários estudos, e aí, assim, a gente tem estudos que são de religiosidade e espiritualidade em várias religiões, e tem estudos que são específicos com muçulmanos, mas, assim, de forma geral, né, escrevi um artigo também genérico, né, sobre essa questão da espiritualidade. Existem benefícios em várias questões aí da saúde mental. Por exemplo, as emoções positivas que estão relacionadas, por exemplo, você sentir mais tranquilidade, mais serenidade, você sentir gratidão. Esses elementos, esses fatores, eles estão muito ligados com a espiritualidade. As religiões, elas nos ensinam práticas, virtudes que são que nos trazem benefícios diretos. O perdão, a prática do perdão, que tira da pessoa aquela dor, aquela ardência que fica de ficar lembrando de algo ruim. Então, as religiões, elas têm grandes sabedorias, grandes ensinamentos. Além disso, muitos estudos, eles reforçam que as pessoas que seguem uma religião, que têm essa espiritualidade, que praticam, elas tendem a ter comportamentos mais saudáveis e um estilo de vida mais saudável do que as pessoas que não praticam. Por quê? Porque as religiões, geralmente, elas vão, além da questão espiritual, elas também elas orientam sobre questões de higiene, questões físicas. Então, por exemplo, no Islã, a gente tem orientações quanto à dieta, né, a saúde, a alimentação, a proibição de bebidas alcoólicas, a proibição de algumas práticas, também comportamentos que são danosos, né, como
por exemplo, o próprio jogo, né, que eu falei, jogos de azar, ou então a prática de... aí entra também o comportamento moral, né, que as religiões, elas também incentivam as pessoas a terem uma relação mais respeitosa e mais uma convivência mais ética dentro da sociedade. As religiões, as práticas espirituais, elas também têm estudos que mostram, no ponto de vista mais fisiológico, né, que elas liberam, elas acabam tendo um efeito sobre a liberação dos hormônios da felicidade, né, da serotonina, dopamina, essas substâncias que trazem uma sensação de bem-estar. Isso a nível fisiológico. E aí você tem, então, na verdade, você tem benefícios a nível físico, psicológico, espiritual, né? Falei psicológico? Falei. Uhum. E social também. Social porque elas incentivam comportamentos pró-sociais, comportamentos que visam o bem-estar do outro, né? Empatia, que nem eu falei, né? Compaixão. Então, assim, tem outra coisa também que muitos estudos trazem da espiritualidade é que ela ajuda as pessoas a criarem um sentido de vida. Não terem aquela vida vazia, então, por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo? Né? Para que serve passar por tudo isso? Mas elas ajudam a pessoa a encontrar respostas existenciais que, de certa forma, reduzem um pouco algumas angústias do ser humano, de não saber, né, de o rumo, né, que direção seguir e tal. Interessante. A gente que mora em São Paulo, né? Às vezes você passa num fim de semana ali na frente de um barzinho, uma balada, aí você vê as pessoas bebendo, usando drogas, dando gargalhada, pulando ali de alegria, entre aspas, né? Você olha para aquela pessoa e fala, pô, parece que a pessoa tá feliz, né? Mas assim, como diferenciar essa felicidade ilusória de uma felicidade concreta, né? Uma felicidade perene. E emendando nessa pergunta também, a felicidade é sinônimo de satisfação também? Porque o que que acontece? A gente tem, os nomes que a gente dá ainda são os mesmos nomes que se usava na filosofia, né? Felicidade hedônica, aquela imediata. Muitas pessoas, a felicidade, né, dos prazeres físicos do ser humano, comida, sexo, bebida, ah, algumas pessoas, né, tem também a parte de riqueza, de bens materiais, né, de conforto, é, aí entra também esses prazeres, na verdade, mais imediatos, eles são necessários para todos nós, porque o Islã também não condena isso. O Islã ele só orienta com relação à moderação, né? Mas para que as pessoas não façam disso o centro da vida delas. Mas o problema é que, assim, quando você não tem limites, o Islã ele dá muitos limites para nós. Quando você não tem limites, existe um risco muito maior da pessoa não conseguir parar esses prazeres. Porque quanto mais ela Uhum. tem, mais ela quer. Então, o ser humano, ele é muito afoito, né, para o prazer, obviamente. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer saber da dor, todo mundo quer só... E o que que acontece? As drogas, e aí várias compulsões também, inclusive compulsões alimentares, compulsão por compras, o próprio jogo, a gente não diz compulsão, né? A gente tem outro termo que a gente usa que são os impulsos, né? Que é ligado aos impulsos também, mas que também é uma coisa ligada ao prazer, porque quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer ganhar, ninguém quer perder. Então, todos esses prazeres, a pessoa que não tem, não coloca limites para isso, ela tende a caminhar mais rapidamente para uma situação negativa, né? Para uma doença, para um transtorno mental e físico também. É difícil o ser humano frear, né? Ele quer mais e mais. A diferença da felicidade permanente, né, ou duradoura que a gente fala, o bem-estar, de forma geral agora, né? Não falo não só no Islã, mas de forma, né, como a literatura coloca,
é que as coisas que nos trazem realmente o bem-estar duradouro, elas incluem a dor no pacote. Diferentemente dos prazeres imediatos, onde a pessoa foge da dor. Por que ela foge da dor? Ah, eu tô triste, eu vou comer. Ah, eu tô triste, eu vou beber. Ah, eu tô triste, eu vou jogar. Eu vou sair, eu vou, enfim, gastar. Os prazeres hedônicos, que é essa felicidade ilusória, ela é uma fuga da dor. As pessoas com tantos problemas que a gente tem, é claro que elas vão acabar se afundando nisso. É muito fácil a fragilidade do ser humano, a fragilidade psicológica do ser humano, quando ele não é bem orientado, quando ele não constrói um caminho mais estruturado de vida, ele tende a se entregar para aquilo que vai consolar ele no momento. Só que os prazeres instantâneos, eles tendem a trazer uma dor muito maior a longo prazo, enquanto que a felicidade duradoura é ao contrário. A dor no início, ela existe no início, mas ela, a longo prazo, você tem um prazer, você tem um bem-estar. Então, vamos colocar um exemplo aqui, você fazer uma faculdade, ou até mesmo um doutorado, né? Que todo mundo que já fez sabe que não é uma coisa assim, né? Existem uns bons perrengues no caminho. São anos, né? 4, 5 anos, ou, né, de faculdade, de doutorado, você estudando. Você deixa de sair, você deixa de ficar com a sua família, você deixa, às vezes, de viajar, você não tem, às vezes, uma socialização que você gostaria. Quem tem filhos não consegue, às vezes, ficar muito com os filhos. Então, existem muitos sacrifícios ao longo desses anos. Mas, por outro lado, é uma dor que você vai passar, uns sacrifícios que você vai passar nesses primeiros anos, e depois você vai ter um bem-estar por muitos e muitos anos, porque é uma coisa que você conquista e você não perde isso. Então, o que a gente quer dizer, a mesma coisa que tem outros exemplos, filhos. Ah, todo pai e mãe tem dificuldades, né? Porque os filhos não trabalham. Mas não é uma coisa que, né, a longo prazo existem muitas gratificações, até também no presente, né? Enquanto os filhos estão crescendo, eles têm muitas gratificações com isso. É um trabalho que vale a pena de modo geral, para os pais, esse sacrifício, esses estresses que existem. Então, assim, o que a gente quer dizer é isso, a felicidade ilusória, ela é ilusória justamente por isso. Ela nos mostra algo que parece ser muito bom no começo, mas depois vem a dor do arrependimento, vem a dor do... A gente até fala da questão, eu falo no meu livro, é bem interessante isso. No Ocidente, as pessoas olham a felicidade como momentos de euforia, associa muito felicidade a momentos eufóricos. Por exemplo, eu vou numa festa. Festas são consideradas momentos de felicidade, né? Aqui no Brasil tem muito isso. Eu vou festar, né? Eu vou. Só que assim, quanto tempo dura esse momento de felicidade? Né? E tem uns estudos que falam que quanto maior o pico, né? Porque a euforia ela leva você a picos de alegria, né? E aí mexe com toda a parte fisiológica também, né? Só que quanto mais alto, né, você vai ter esses picos emocionais, depois a queda é maior. Então, o ideal, é o que eu sempre trago nos meus cursos, as emoções mais assim produtivas para o ser humano não são aquelas emoções de euforia, de êxtase, e nem também as emoções de frustração, né? Enfim, mas são aquelas emoções mais estáveis, tranquilidade, né? Serenidade, que é você conseguir pensar, olhar as coisas com um lado mais racional. Se você é envolvido por emoções muito fortes, você acaba, a razão, às vezes, muitas vezes fica até prejudicada, né? Que interessante. O Amir fez uma outra pergunta também, que é a relação da felicidade com a satisfação, né? Isso. Se Então, puder só explicar. é aquilo é aquilo que eu estava trazendo quando eu falei da Rita, né? Porque o que acontece? A felicidade, as pessoas, ela está muito ligada a expectativas, né? Quando você é uma pessoa que se sente satisfeito com o que você tem, você acaba, digamos assim, tendo
dosando melhor as suas expectativas, no sentido assim, eu estou bem com o que eu tenho. Você não fica olhando o que lhe falta, mas você se sente satisfeito com o que você tem, e essa forma de você se sentir satisfeito digamos que no dia a dia, né, faz você, ainda que você queira coisas maiores, como todo mundo tem ambições, ainda que você queira alcançar um trabalho melhor, enfim, mais coisas na vida, né, você se sente satisfeito naquele momento com o que você tem, ao invés de você ficar se lamentando, por que que eu ainda não cheguei lá, por que que eu não consegui ainda isso. Então, é uma forma de você não se desesperar por aquelas conquistas que você ainda não conseguiu alcançar. Então, essa satisfação, eu falo também porque as pessoas tomem cuidado, porque a satisfação que a gente ensina, que o Islã nos ensina, ela não é resignação. Ela não é você parar, falar, eu estou satisfeito, pronto, eu não vou mais me esforçar para nada. Tá bom do jeito que tá a vida, vou parar aqui. Não é essa satisfação que a gente está falando. É a satisfação no sentido de você é, é, no momento que você está, com aquilo que você tem, neste momento, você está satisfeito, mas você continua a sua caminhada, a sua jornada em busca daquilo que você sonha, enfim, das suas conquistas, mas sem ficar se lamentando por coisas que você ainda não tem. Parece uma diferença sutil, mas existe uma diferença aí. Quando a pessoa entra nesse estado de paralisação, de resignação, tipo assim, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou. Ela já, na verdade, ela provavelmente está perdendo um pouco a esperança na mudança, né, do contexto dela, no contexto que ela se insere. E se ela está perdendo essa esperança, ela está provavelmente envolvida com um pensamento mais pessimista, do tipo, eu não vou fazer mais porque não vai mudar mesmo, as coisas só pioram, eu não tenho controle sobre isso. E aí, essa é a tendência da pessoa ir para a estagnação. O Islã, ele é uma religião que nos ensina muito sobre o otimismo, então é o contrário disso, né? Até porque, para você se sentir satisfeito, já começa aí, né? Você ter primeiro uma percepção de que das coisas que você tem, ainda que não sejam o que você gostaria, ainda que sejam menos do que você gostaria, mas e uma coisa importante que o Islã nos ensina para que a gente aprenda ainda mais a se sentir satisfeito, e isso é muito claro no Alcorão, tem um versículo sobre isso, é que a gente não olhe para aqueles que estão acima de nós, mas para aqueles que estão abaixo, que estão pior que nós. E isso foi tema de estudo, eu fiquei muito, muito surpresa, assim, positivamente, quando a gente fica muito, muito feliz quando a gente vê coisas que o Islã nos ensina mais de 1.400 anos atrás, a ciência descobrindo só agora, né? Enfim, a gente vê isso repetidamente, porque teve estudos, tem um pesquisador americano que ele fez estudos com algumas pessoas sobre isso, e ele constatou que as pessoas que se comparavam com aqueles que tinham menos que elas, que estavam numa situação pior que a delas, eram pessoas mais felizes, mais satisfeitas, mais felizes do que aquelas que se comparavam com quem tinha mais. A nossa sociedade atual, ela é competitiva e ela nos faz sempre, ela nos empurra, nos instiga a sermos insatisfeitos. A gente luta contra uma correnteza, na verdade, porque esse valor islâmico, esse ensinamento islâmico, ele contrasta com o mundo que a gente vive, porque o mundo que a gente vive o tempo todo nos pressiona para nós nos sentirmos insatisfeitos. Então, insatisfeito com a minha roupa, porque saiu uma roupa nova ali, mais legal, que está mais na moda. Insatisfeita com o meu carro, porque saiu um carro melhor. Insatisfeita com o meu celular, porque saiu uma versão nova agora no celular. Então, é um mundo, e o mundo do consumo, na verdade, né? Estimula muito isso. E também o mundo as redes sociais também são uma questão aí problemática. O mundo dos relacionamentos também. E as redes sociais atiçam muito isso, porque elas colocam imagens, criam nas pessoas uma sensação de que vários casais estão felizes, mas aí você olha para a sua vida e você fala, eu não tô, né? Ou que o homem lá, o marido de uma pessoa, ele
ele é super gentil, ele né, oferece muitas coisas, e o meu não oferece. Ou então, ao contrário, né? A esposa de alguém lá tem atitudes que parecem maravilhosas, né? Então, a pessoa, essas comparações, o ser humano, ele se compara, e comparação social é a maior fonte de infelicidade humana, porque você está sempre colocando parâmetros. Só não vai ser fonte de infelicidade quando você se comparar com quem está pior. E esse é muito, é muito terapêutico em algumas situações, quando a gente, por exemplo, trabalha com grupos. Quando você coloca uma pessoa que está passando por uma situação de sofrimento, coloca ela num grupo onde outras pessoas também estão passando por situação de sofrimento, a dor daquela pessoa é minimizada assim, quase que instantaneamente, porque ela sente assim, não sou só eu que sofro, eu não sou a única azarada, né? Agora, você coloca essa pessoa num grupo de pessoas que estão muito bem, essa pessoa vai ficar péssima. Porque o parâmetro de comparação, ele é decisivo para o nosso sentimento de felicidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. O Islã nos ensina a olhar. A questão palestina é um grande exemplo, que muita gente não consegue mais reclamar, porque não se sente mais no direito de reclamar de absolutamente nada, nada, né? Porque não tem uma situação pior, mais calamitosa do que essa. A gente se sente até envergonhado. Agora, essa situação que você citou, né, da Palestina, é algo que tem dois lados, né? Tem esse que você falou que, pô, a gente vê o que está acontecendo e não tem como ficar pior, né? E a gente vê que a nossa vida é extremamente abençoada, né? Porque a gente não passa nem perto do que as pessoas estão passando, né? E por outro lado, isso causa uma dor assim tremenda, que às vezes você fica paralisado, né? Então, como que a gente lida, por exemplo, com esse genocídio televisionado, que a gente está vendo vídeos todos os dias, está vendo morte de crianças, de mulheres, enfim, indiscriminadamente, né? Como que a gente lida com isso na nossa vida? A gente recebeu, nós do Grupo Psicoislã, quando começou o genocídio em 2023, né, quando começou toda aquela pressão sobre os muçulmanos, e foi uma pressão dupla, né, porque uma pressão era aqui a nível de redes sociais de Brasil, quando as pessoas começaram a ofender a comunidade, Sim. todo mundo, e a outra pressão, nossa sensibilidade com o sofrimento e a nossa impotência, né, em saber o que eu faço, né, daqui do Brasil. Então, a gente até criou um grupo de apoio na época, o Psicoislã criou um grupo de apoio, porque a gente estava sabia que até nós que somos psicólogas também, tá? A gente também é gente, né? Como se diz, a gente também passa Claro. por essas situações. Então a gente percebeu que a comunidade precisava, e aí a gente trouxe, né, algumas pessoas se inscreveram, e a gente conduziu algumas sessões para justamente ouvindo essas demandas que você falou. O que eu Que faço, né? O bacana. que eu posso fazer? Primeiro lugar, o que eu digo assim, apesar de ser ruim o que a gente vê, mas que bom que as pessoas tentem alguma coisa ao verem isso. Pior são aquelas que não estão sentindo nada até agora. Né? Isso mostra que você é saudável porque você tem empatia. Isso já mostra sinal de humanidade em você. Pior é quem não tem até agora esse sinal de empatia dentro dele. Porque são pessoas seletivas que escolhem quem elas vão ter humanidade e quem elas não têm que ter humanidade. Segundo lugar, a gente tem dois caminhos aí para digamos, aliviar momentaneamente, porque a gente vai estar vendo todos os dias essas cenas. Primeiro, o caminho espiritual, e aí, que essa é a orientação também que grupos de psicologia lá fora também, né, fora em outros países também estavam orientando, que as pessoas fazerem, os muçulmanos fazerem súplicas, duás, essa parte mais espiritual para pedir, né, que para eles, para Deus, para que ajude-os, né, dessa forma. E a parte nossa, né, concreta, de acordo com o que está ao alcance de cada um. Então, eu tenho manifestações na minha cidade, eu vou, né, nessas manifestações. Eu acho que a maior ajuda que a comunidade que não, né, que está por aqui pode fazer é na divulgação desses conteúdos. Divulgação de fotos nas suas redes sociais, de lives, de entrevistas, divulgação de materiais educativos que ensinem as pessoas como começou, materiais históricos, imagens,
é falando sobre isso, levando, mesmo na insistência, mesmo na repetição. A gente vai falando, até cansa, mas infelizmente nem todo mundo, como eu disse num dos meus vídeos, nem todo mundo tem o mesmo ritmo de aprendizado nessa vida, nesse mundo, né? Então, assim, o que você tem que saber, assim, que você trabalha com aquilo, a sua responsabilidade está dentro daquilo que está ao teu alcance. Ah, eu posso fazer uma Uhum. doação de dinheiro. Muitos de nós ficávamos, né, sem saber se vai chegar ou não vai chegar, mas enfim, doar alimentos, doar remédios. O que que eu posso fazer, né, da minha parte? É isso que a gente consegue. Né? Aí a pressão de quem tem mais influência, fazer pressões, fazer conexões. É dessa forma que a gente pode ajudar. Uhum. E essas cenas, elas são muito chocantes, né? Isso eu acho que deve causar um efeito negativo, né, nas pessoas. Então, e a gente ao mesmo tempo, né, tem gente que fala, então vou parar de seguir essa página para eu não olhar mais essas imagens, Uhum. mas, né, a gente vai parar de olhar essas imagens, mas elas continuam acontecendo lá, né? Então, É, assim, isso é bem que- polêmico, né? Porque o que que a gente orientou? As pessoas que estavam ficando muito mal, sendo, né, prejudicadas a nível de tipo assim, de chorar, de não conseguir sair para trabalhar, de ficar realmente. A gente orientava que as pessoas pelo menos interrompessem provisoriamente de olhar ou de acessar redes sociais ou de, enfim, olhar ter contato com esses conteúdos. É, provisoriamente por quê? Porque às vezes a gente precisa dar uma respirada, né? Não dá às vezes para você olhar todo dia. E aquilo é um efeito acumulativo isso. Então, a gente orientava isso. E aí, a partir do momento que você ficasse melhor, tem dia que você está mais desanimado, tem dia que você está mais animado. A vida, nosso humor oscila, nossa energia, nosso humor. Então, a gente orientava isso. Para que as pessoas conseguissem tocar a vida. Por exemplo, tinha gente que se sentia culpado por ter comida em casa e sabendo que lá eles não estão conseguindo comer. Mas aí eu lembro que também tinha uma orientação do Cher Jihad, se não me engano, que ele falou assim: Deus te deu essa bênção de você ter comida. E por alguma razão ele não deu para aquelas pessoas. E essas razões são desconhecidas, cada um tem, né? A gente não sabe muitas vezes as motivações de Deus para cada situação. Então, assim, o que você tem, não recuse aquilo que Deus te deu. E isso é uma coisa que eu escrevo também no meu livro, que o Alcorão, Deus fala para que a gente também não deixe de agradecer, não deixe de recusar as dádivas que Deus nos deu, independente dos motivos. Um dos participantes da minha pesquisa falou assim que se você, a pessoa que não aproveita, né, aquilo que as bênçãos que Deus deu para ele, que recusa por alguma razão, Deus vai acabar tirando dele, pode acabar tirando dessa Uhum. pessoa também. Então a gente, se Deus nos deu esse privilégio, usufrua disso e tente também compartilhar isso da melhor forma com as pessoas que estão necessitadas. Então, assim, claro que isso não é só para você, né? Se Deus te deu, você também tem uma missão aí de compartilhar isso com os mais necessitados, seja lá ou seja, né, próximo a você. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter um pouco de equilíbrio também, né? Uhum. Com relação a isso. E nós É, precisamos estar fortes, como eu falei para muitos, né? sim. Nós que estamos bem, que temos casa, comida, a gente precisa estar forte, alguém precisa estar forte para ajudar esse pessoal. Então, assim, senão todo mundo fica fraco, senão todo mundo fica mal. Né? Então, essa é nosso dever. Eu queria até compartilhar uma das coisas que me impulsiona a continuar, né, mesmo frente a essas atrocidades que estão acontecendo. Eu queria saber se isso é válido também, né? Uhum. Que é esse efeito de paralisar, de causar medo. Isso é algo que esse inimigo, né, esses demônios, tanto o demônio espiritual quanto demônios humanos que estão cometendo essas coisas, esse é um dos efeitos que eles querem causar, né? Que as pessoas realmente fiquem paralisadas, fiquem com medo, fiquem com essa sensação ruim, né? É, e e a gente, eu penso assim, né? Eu não posso aceitar que isso realmente me paralise, que eles atinjam esse objetivo, né? Não sei, isso é válido também?
Sim, com certeza, porque tem muitos objetivos aí. No início a gente notou isso de forma ainda mais explícita, né? Porque é uma construção conjunta de mídia, de exército, de governos, de política, é tudo conjugado. E aí entra os conteúdos aí que são de uma outra temática, né? Que é a islamofobia. Então, assim, você tem narrativas, você tem um momento de criar esse terror, né, com relação aos muçulmanos. E aí você tem depois essa, digamos assim, esse cenário que a gente está agora, de que, olha, um povo está sendo exterminado e nada está acontecendo, ele tende, digamos assim, a desanimar mais as pessoas desistirem de falar sobre o assunto e tal. Mas é justamente isso que eles querem, que quando a gente parar de falar do assunto, aí essas, digamos, entre aspas, pessoas, né? Não sei se a gente pode usar esses termos para quem pratica um genocídio, elas vão praticar ainda mais coisas, né? E sem, digamos assim, o nosso espírito de luta vai diminuindo. Então a gente não deve, independente. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente tentar manter a força, né? A persistência diante de um cenário tão triste de inação, de inércia, né, do mundo. Mas, ainda que, digamos assim, isso continue, ou piore a situação, a nossa fala, trazer essas imagens, falar sobre esse assunto, tem que ser algo permanente. Da mesma forma como a mídia e outros fizeram tão permanentes as narrativas sobre os muçulmanos, negativas sobre os muçulmanos como terroristas e tal, eles fizeram isso permanente ao longo de séculos, e não de décadas, e não de dias. Isso é uma narrativa antiga e constante, que estava na mídia, nos filmes, nos jornais, é uma conjunção de coisas que construíram essa imagem negativa de nós. Então, da mesma forma, a gente também não deve desistir de mostrar a realidade, de mostrar a verdade. Uhum. E isso que você falou de olhar para quem está passando por uma situação pior, isso faz todo sentido, porque a gente olha para os palestinos, né? Vê os vídeos deles e os caras ali firmes, né? Mesmo diante dessa atrocidade, eh, essas tensões diárias, eles estão ali firmes, agradecendo a Deus. Então, eu penso que a gente não pode deixar se vencer também, estando numa situação infinitamente mais confortável, mais tranquila que eles, né? Então, eu acho que isso faz total sentido também. Eu queria saber, eh, como que uma pessoa ela pode lidar com tamanho sofrimento, alguém que está passando por uma situação tão trágica como essa, né? Como que essa pessoa, fica imagina as crianças palestinas no futuro, como que elas vão crescer, né? Se forem permitidas a crescer. Uhum. Então, como que uma pessoa lida com uma situação tão traumática como essa? Olha só, por incrível que pareça, é até estranho, porque desde o do início do genocídio, eu já tinha passado, eu trabalho com psicologia positiva já há quase 10 anos. Já tinha trabalhado com isso, né, mostrado exemplos de cenários negativos e tal, mas nunca eu cheguei a ter um contato com algo tão catastrófico e tão horroroso como o genocídio. Enquanto eu trabalho, né, com a psicologia positiva. E por um certo tempo, eu até fiquei, assim, muito pensativa, então, em termos, assim, tipo, como eu vou falar em psicologia positiva num cenário desses, né? E aí, você até fica. São momentos que você até fala, será que eu estou no caminho certo, né? E aí, mas não tem jeito, porque assim, a gente olha para o Islã, ele é totalmente otimismo. Ele trabalha com otimismo o tempo todo. Ele não trabalha com desesperança. O Alcorão, ele fala, tem vários versículos que eu separei, né, também ao longo da minha pesquisa, que mostram assim, que Deus fala, não se desespereis, né, que Deus vai ajudar vocês a encontrar uma saída. Deus não sobrecarrega uma alma mais do que ela pode suportar. Com a adversidade vem a facilidade, e vários outros. Então, assim, e aí, olha só, né, que interessante.
Na Palestina, com todo o cenário horroroso que tinha, o que que eles, é só a gente ver, o que que eles, por exemplo, com as crianças, o que que eles faziam para amenizar aquela dor das crianças? Eles tentavam usar um cenário positivo com as crianças. Então, eles faziam rodas ali de música, Uhum. colocavam um palhacinho para fazer, né, uns teatrinhos, faziam musiquinhas, faziam aulas de pintura. Eu lembro que havia umas tendas ali, coisas para criança distrair, né, para criança sorrir, para criança poder não focar na desgraça. Se você coloca esses indivíduos, sejam crianças ou adultos, somente em contato com, que a criança é mais frágil ainda, né? Em contato com todo esse cenário ruim, ela vai passar o dia inteiro chorando, ela tem tendência de, provavelmente, uma criança que está num estado emocional negativo, também isso afeta até mesmo, às vezes, até a imunidade dela. Eles estão num cenário sem higiene, sem condições, então a imunidade ali está muito mais vulnerável para adquirir doenças físicas e várias outras coisas. Então, assim, você tinha, de um lado, explosões acontecendo, e você tinha do outro um grupinho ali de professores, de recreadores, tentando fazer um cenário, mesmo no meio dos escombros ali, fazer brincadeirinhas, fazer um cenário, fazer comida, sanduíches, algumas coisinhas. Tinha até um pessoal, né, que fazia para trazer um pouco de alegria ali. Então, não tem Uhum. muita saída, assim. Se a gente lembrar da área de exatas, né, da matemática, se você tem negativo mais negativo, você gera o quê? Negativo, né? Uhum. Então, para você neutralizar o negativo, você tem que ter um positivo. Isso são as leis básicas, né, da natureza. Então, assim, isso, quando a gente fala nisso, a gente não está de maneira alguma tentando camuflar ou invalidar a dor, Com o certeza. terror, as injustiças. Não. A gente precisa criar um cenário. A única coisa que a gente tenta trazer é um cenário onde a pessoa consiga manter o psicológico dela forte, suficientemente, emocionalmente forte, para ela continuar a lutar, ou resistir, ou se proteger. Enfim, você não pode levar mais dor e desesperança do que ela já tem. Ela precisa estar, criar alternativas. Para os adultos, que obviamente não vão, né, estar nesse momento de recreação, e que estavam perdendo vidas o tempo todo, o que resta para eles nesse momento é só mesmo a parte espiritual. É o refúgio em Deus, é a confiança em Deus e a aceitação daquilo que está acontecendo. Porque, e aí, quando a gente fala aceitação, mais uma vez, né? Eles não têm recursos para mudar aquilo. Se você tem recursos, você vai lutar. Se você não tem, você aceita, e é o que eles fazem, é aceitar. Eles falam muito palavras de Deus ali, né? É, eu não lembro, tem, eles falam muito Hasbunallahu ni'mal wakil, né? Que, então, assim, que tudo está na mão de Deus. Então, Uhum. eles não ficam revoltados tentando, digamos, abandonar Deus. Pelo contrário, a fé deles, a espiritualidade aumenta ainda mais com essa situação, porque se o mundo abandonou eles, quem mais? Quem é o único que está com eles, né? Que sobra. Então só tem Deus ali. O mundo não está ajudando, os governos não estão ajudando, eles não têm a quem recorrer. Então, infelizmente, o que sobra é o refúgio em Deus, o refúgio espiritual. E como que a gente cria essa conexão verdadeira com Deus para poder se amparar, né, nesse divino, nesse espiritual, né, para suportar essas dificuldades? Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, que também é importantíssimo, e na psicologia a gente fala muito, é sobre o apoio social, né? Que no caso dos adultos também é importantíssimo, e lá a gente viu que eles têm isso, assim, né, de certa forma, entre eles, entre famílias, eles tentam manter um apoio entre eles e se apoiar mutuamente. Essa parte do social também é de grande importância, né? Você ter as pessoas junto com você para você também não se sentir sozinho nessas empreitadas. Agora, como que a gente faz, né, para fortalecer a nossa conexão com Deus? É, Bom, além das práticas que a gente conhece obrigatórias, né,
das orações, do dhikr, que é a recordação. A psicologia islâmica, ela traz o que ela está inserindo dentro até mesmo das práticas terapêuticas, acrescentar, né, orientar também os pacientes, né, que procuram esses terapeutas a utilizar esses recursos espirituais do dhikr, da recordação, das orações, e também a própria recitação do Alcorão, a reflexão sobre os ensinamentos alcorânicos. Então, você tem, assim, a prática espiritual, ela é importante, né, as orações e tal, mas muitas vezes as pessoas fazem isso de uma forma tão automatizada que elas se desconectam, elas fazem como se fosse um robô, né, só menciona Uhum. a boca e não está conectada totalmente. Então, para você estar conectado totalmente, você precisa absorver também esses ensinamentos, refletir sobre esses ensinamentos, refletir sobre os versículos alcorânicos, naquele momento, que estão mais ligados ao seu momento daquele que você está. E refletir também sobre os ensinamentos da Sunna, porque esse é o nosso alimento intelectual e espiritual, que no Islã também tem repercussões psicológicas, porque são ensinamentos que nos ensinam sobre resiliência bastante. Então, hoje tem pesquisas, por exemplo, que falam sobre como que é um outro assunto aí, mas acho que é interessante, Fique à como que as vontade. explicações espirituais, a gente chama de teodiceia, né? Como que elas podem ajudar as pessoas a ressignificar eventos negativos de vida. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender, por exemplo, por que que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? E por que que Deus permite que pessoas ruins, as pessoas más, saiam ilesas, não tenham nenhuma punição, né? Às vezes as pessoas boas, inocentes, até morrem e não conseguem a justiça em vida. Então, isso causa muita indignação na gente, às vezes, porque a gente tenta entender a lógica disso, né? O Alcorão, ele nos traz alguns ensinamentos sobre isso, quando ele fala, né, que aquelas pessoas que praticam atos maus, atos ruins, muitas vezes Deus faz elas viverem mais para que elas acabem acumulem ainda mais essas más ações, porque a punição daquela pessoa vai acabar sendo maior por causa disso. Então, assim, não dá para a gente entender muito a lógica, né, da vida, a lógica de Deus. Essa lógica de Deus está muito acima do nosso cérebro, da nossa intelectualidade. Nós estamos muito abaixo da sabedoria divina. É muita prepotência nossa querer entender, ou até mesmo de querer julgar Deus, as ações de Deus. Quem somos nós? O que a gente entende? A gente sabe do futuro? Porque se Deus está fazendo isso agora, o que vai acontecer no futuro, que a gente às vezes não está sabendo? Então, é muito precipitado, às vezes, o ser humano julgar certas coisas. Mas, e aí vem um outro recurso que é muito ensinado na psicologia islâmica, que é confiar em Deus. Quando a gente confia em alguém, a gente se entrega, a gente não fica desconfiado, a gente confia totalmente na sabedoria de Deus. É o tawakkul, né? Então, esse é um outro recurso, tem mais coisas para explicar sobre ele também, não sei se eu falo agora ou depois. Fica à vontade. A gente É, quer, já tá super interessado. o tawakkul, assim, esses conceitos que eu trago para vocês são conceitos que a gente aprende na religião, mas às vezes não vê a conexão disso com o nosso psicológico. É aí que entra a psicologia islâmica. O Uhum. tawakkul, que é o confiar em Deus, o fato de você é, ter esse sentimento de confiança tira de você um pouco também ajuda a pessoa a aliviar certas angústias. Porque se você não consegue entender as razões divinas para fazer certas coisas, o fato de você confiar em Deus, porque você sabe que ele, ele sabe aonde vai chegar isso, ele sabe o porquê de tudo isso. Então, isso tira um pouco daquela aflição do ser humano em ficar muitas vezes desconfiado, né? Será por que isso está acontecendo? E
que mais que eu ia falar? Que tem tantas coisas que minha cabeça às vezes vem muitos assuntos ao mesmo tempo. Querem perguntar alguma coisa? Bom, Enquanto eu vou ó, lembrando Eu aqui. tenho, eu tenho uma pergunta, mas eu tô com medo de fugir muito do raciocínio que você estava construindo, né? Mas seria uma comparação da psicologia ocidental e a psicologia islâmica, né? Quais seriam as diferenças, se há eu acho que diferenças? entra também nessa parte da Ah, confiança, Uhum. né? Confiança em Entra, Deus. entra. De certa forma, sim, é que vai entrar de uma forma mais genérica. Então, o que que acontece? A Uhum, psicologia ocidental, ela tem uma visão secular. Muitas teorias psicológicas, as teorias psicológicas, elas foram construídas em uma visão do ser humano focada no ser humano. O centro é o ser humano. Então, todas as decisões, os pensamentos, tudo gira em torno do ser humano, os comportamentos. E aí, só que o problema é que essa é uma visão individualista, acaba sendo uma visão individualista. Ou seja, é, da mesma forma, né, nessa lógica ocidental, assim, da mesma forma que as coisas dependem de mim para acontecer, né, porque você tirou Deus da jogada. Então, assim, depende de uhum, mim. Isso a gente escuta muito no pessoal da autoajuda, né? Se você quiser, você consegue, né? uhum. Depende de Pablo você. Marçal. Só depende de você. Então tá, se depende de mim, então eu tenho que agir, fazer as coisas para que as coisas aconteçam. E quando eu faço o meu melhor e as coisas não acontecem? O que que me impediu? Será que está tudo realmente Uhum. na minha mão? Isso a psicologia ocidental, ela não explica. O máximo que ela vai explicar é que você falhou, que alguma coisa você não fez direito. Tá, tudo bem, a gente realmente falha, olha os erros, tenta fazer de novo e tenta fazer de novo, ok. Mas o problema existem várias questões aí problemáticas. Da mesma forma como, tá, eu posso fazer e conseguir, se eu não consigo, quem que eu vou culpar por isso? Eu mesmo. E se eu culpo, digamos assim, se eu coloco toda essa responsabilidade do destino, das ações em cima de mim, quem mais vai sofrer vai ser eu mesmo. Porque eu estou construindo, eu estou colocando uma sobrecarga de todos os resultados em cima das minhas costas. Então, assim, por um lado pode ser legal, pode ser bom, porque você cria pessoas que se autorresponsabilizam pelas suas ações, você faz a pessoa agir e tal, mas ao mesmo tempo, você pode acabar adoecendo mais essa pessoa, porque quando ela fracassar, ela vai colocar toda a culpa nela mesma, ela vai achar que tudo é responsabilidade dela, e que se o resultado ela não atingiu, é porque ela é a única culpada de tudo, porque afinal de contas tudo gira em torno dela. Também a tomada de decisões nessa visão, né, psicológica, é uma tomada de decisões que o indivíduo toma com base somente no seu livre-arbítrio. Então ele decide de acordo com o que ele acha que é o certo e errado, e aí você tem. Só que aí o problema é o seguinte: será que todas as pessoas do mundo têm o mesmo padrão de certo e errado? Uhum. Para tomarem as decisões corretas? Não, tem gente que acha que está certo algo que é errado. Então você não tem uma padronização do certo e errado. Você tem pessoas que cada um vai decidir por si, vai fazer o que acha certo, e assim vai caminhando, né, a humanidade. Numa visão islâmica, várias coisas são diferentes da psicologia islâmica. O indivíduo, nós como muçulmanos, não tomamos a decisão somente com base no que a gente quer, nos nossos desejos. Então, enquanto na psicologia você tem o ser humano movido por desejos, entra muito aí a parte do Freud e tal, né? O ser humano, ele age de acordo com as suas vontades. No Islã, não, eu posso ter vontades que eu não vou poder fazer, porque existe uma lei maior que tem uma autoridade maior sobre mim do que o meu desejo. Essa lei, ela vem antes de mim. E eu sigo essa lei porque eu acredito que essa lei foi feita por quem me criou, que sabe com certeza mais sobre mim mesmo do que eu mesmo. Afinal de contas, o Criador sabe mais
do que nós, que somos a criatura, né? Não é à toa que a gente vai ficando mais sábio com o passar da vida, né? Porque a gente... quantas pessoas se arrependem das decisões que elas tomaram lá atrás, quando eram jovens? Que elas não Uhum. tinham conhecimento suficiente para agir. Se você for colocar as pessoas para agir com base nos seus desejos, você tem com 15, 20 anos um desejo, lá na frente você vai falar, não, o que eu fui fazer isso? Então, o Islã muda totalmente, numa visão muçulmana, não acontece isso. Você não é o príncipe, você não é o centro, o ser humano não é o centro é Deus, antes mesmo de nós. Por isso que a gente às vezes se sacrifica, deixa de fazer certas coisas, porque porque Deus proibiu de fazer aquilo, mesmo eu querendo muito. Às vezes alguma coisa eu vou abrir mão daquilo porque eu tenho uma regra maior. E aí isso muda totalmente, né? A questão aí. Porque você não é movida somente pelo livre-arbítrio, que também a gente acredita, mas antes dele tem as nossas regras. E tem mais uma coisa, quando eu falei da questão, né, da responsabilidade, né, do fracasso, a gente acredita no destino, no quadro. É um conhecimento bem profundo aí quando a gente vai falar sobre esse assunto, mas só para tentar ser um pouco mais objetiva. É, Quando você faz o seu melhor e você não consegue, na visão de um muçulmano, você sabe que você não vai colocar toda essa. Por mais que você saiba que você precisa melhorar, que você, né, talvez tenha errado, mas você entende que existe também uma força maior que, por mais que você faça o seu máximo, você não vai conseguir. Existe, nem tudo está na sua mão. O que a gente orienta para que as pessoas não entendam errado isso sobre esse assunto do destino? Porque precisa ter um cuidado para que as pessoas não se acomodem. Ah, se Deus escreveu para mim, então eu vou fazer, né? Porque já está tudo escrito, né? Como se diz. Não, não é para pensar dessa forma. É muito difícil explicar essa relação de livre-arbítrio com destino. Aí era legal chamar os chefes, o pessoal da teologia, para explicar melhor isso. Mas o que a gente orienta é o seguinte: você faça o seu melhor, mas se não der certo, em vez de você colocar toda a culpa em você, você vai olhar o que você poderia ter feito melhor, seus erros, mas você vai entender que isso não é só sobre você, né? Que você não tem o controle de tudo na vida. E à medida que você tira das pessoas um pouco desse controle, você alivia elas dessa ansiedade, muitas vezes, ou dessa sensação pesada de fracasso, de aflição, de fracasso, de frustração, porque elas acabam aceitando mais facilmente que aquilo não é totalmente algo na mão delas. Então, é um assunto bem profundo, assim, Uhum. para ser debatido, mas tem até estudos que mostram, assim, que a crença no destino ajuda a aliviar muitas angústias das pessoas, muitas frustrações, simplesmente pelo fato de tirar delas esse peso, essa sobrecarga, de que o ser humano aprendeu de que tudo está no controle dele, e não está tudo no nosso controle. Uhum. Mas mesmo assim a gente se esforça porque o Islã nos incentiva a fazer o nosso melhor. O Islã nos incentiva a fazer a excelência, né? Fazer o melhor que nós podemos com aquilo que a gente tem em mãos. Interessante. E você vê quais caminhos, né, isso pode abrir e caminhos de aplicação, né? O seu livro ele abre para essa psicologia islâmica, que na verdade é a primeira vez que eu estou ouvindo sobre esse tema, né? Eu tô achando super interessante, faz todo sentido, né? Quais caminhos que isso abre, né, para a psicologia islâmica? Bom, tem umas questões assim. Em primeiro lugar, que essa é uma linha que a gente é focada na crença dos muçulmanos para os muçulmanos. A psicologia, ela é uma área no Brasil que regulamentada e que tem algumas regras. Então, a gente não utiliza isso com qualquer paciente, a gente não usa com, né, a gente usa com essa população específica que Uhum. acredita nisso.
e ainda assim a gente também tem que saber ver se aquele paciente muçulmano quer, né, trabalhar, se a gente pode levar e trabalhar com a espiritualidade com ele, porque dependendo do nível de religiosidade, às vezes do muçulmano, às vezes ele não, se ele está muito distante disso, né? Inclusive até interessante, tem uns estudos que falam que o bem-estar, a religiosidade, a espiritualidade, o bem-estar que ela proporciona, ela na verdade é mais naquelas pessoas que são, não basta ter só uma identidade religiosa, eu sou muçulmana, mas ela é mais efetiva nas pessoas que são praticantes daquela espiritualidade, daquela religião. Então, aí essa questão, assim, a pessoa, para ela, essas práticas terapêuticas, né, espirituais estarem alinhadas, para serem aplicadas nesses pacientes, eles têm que estar, né, também abertos para esse tipo de conversa, para esse tipo de assunto. Tem que ser algo que esteja alinhado com a personalidade também daquele paciente. Se a espiritualidade não é importante para ele, não faz muito efeito, às vezes, a gente trazer, a não ser que a gente, né, traga de outras maneiras. Mas a aplicabilidade já está sendo feita, né, da psicologia islâmica, dessas práticas espirituais integradas à psicoterapia. Assim, a psicologia da religião, ela, de forma geral, né, para todas as religiões, ela já existe na área de pesquisa internacional e nacional no Brasil também há muitos anos. Então, uma das associações que são mais antigas, né, nessa linha é a Associação Americana de Psicologia, que tem essa especialidade desde os anos 70, já mais de 50 anos praticamente com essa temática. Então, assim, no Brasil ainda é algo novo. O primeiro artigo de psicologia islâmica assim, publicado, né, em revista científica e tal, aqui no Brasil, eu publiquei no ano de 2022. Hoje já tem alguns, tem dois publicados e Bem mais um recente. livro. É, e então, assim, o que eles utilizam, a aplicabilidade, eles usam, além dos recursos, das técnicas terapêuticas tradicionais, eles agregam, né, complementam com reflexões de religiosas, né, ensinamentos religiosos sobre aquele momento que o paciente vive. Também agregam práticas, que nem eu falei, práticas espirituais, dhikr, súplicas. Por exemplo, uma pessoa que está com uma situação onde ela fez algo que ela se arrependeu, né? Como aliviar esse remorso, esse peso na consciência do erro, né? Eu até gravei um vídeo recentemente no nosso perfil falando sobre a culpa. A culpa é um dos sentimentos que mais trazem angústia e tristeza para as pessoas. Algumas pessoas carregam culpa por muitos meses e até anos, porque não conseguem resolver isso. Então, porque às vezes ela está focada somente em resolver aquilo com a pessoa, mas muitas vezes a culpa não está só ligada à pessoa, está ligada à pessoa, está ligada à culpa dela com relação a Deus, por ela ter feito algo errado, um pecado. Então, você entra com essas práticas de reflexão sobre a, a forma como a religião te ensina sobre o erro, a forma como a religião te ensina sobre práticas de virtudes, né, de coragem, de justiça, de generosidade, humildade. A gente traz também esses conceitos de akhlaq, adab, né, que é os conceitos relacionados à formação do caráter e das boas maneiras, porque isso também é terapêutico. A prática de virtudes, desde a filosofia antiga até hoje em dia na psicologia positiva, ela já foi comprovada como algo que traz que promove o bem-estar para a pessoa que pratica atos de generosidade, a pessoa que pratica, né, gratidão, a pessoa que, por exemplo, a coragem, que é uma virtude que muitas vezes não está ligada só a enfrentar perigos, né, mas a enfrentar pessoas, a pessoa ter coragem de falar a verdade, que é uma coisa difícil, às vezes é mais fácil a pessoa enfrentar Uhum. um animal, né, um perigo, do que falar a verdade. Quantas pessoas têm medo de falar a verdade na internet, nas redes sociais, ou, né, quando vai falar, às vezes até A sobre. maioria, né? Sim.
Então, o Islã, os ensinamentos islâmicos, eles, mais uma vez, a questão do tawakkul, da confiança, confiar em Deus, para que você tenha coragem. A coragem está diretamente ligada ao tawakkul, porque a pessoa, ela vai com medo, ela vai com medo, mas ela confia que Deus vai abrir o caminho dela ali, que Ele vai dar coragem, que Ele vai dar essa segurança para ela. Nós, como seres humanos, somos seres naturalmente inseguros. Então, a gente precisa de um vínculo forte para que a gente tenha essa, né, coragem de enfrentar certas situações. Então, assim, são vários elementos, são conceitos, a crença no juízo. Eu fiz um trabalho, o meu trabalho fala do modelo de bem-estar que eu propus no trabalho, é um modelo com vários elementos, né? Onde eu trago ali a importância dos pilares da fé, por exemplo, que a gente às vezes é ensinado os pilares da fé como algo só religioso, né? A crença em Deus, crença nos anjos, nos profetas, nos livros, no dia do juízo final. Mas eu fiquei surpresa também quando eu vi o tanto de pesquisas que falam sobre a relação entre, por exemplo, a crença no dia do juízo final com, com o bem-estar. Por quê, né? Por exemplo, as pessoas que acreditam na possibilidade de um juízo, de uma justiça divina, elas, quando elas muitas vezes não conseguem alcançar a justiça, né, dos atos que elas gostariam, elas se sentem menos aflitas com situações como essas, porque elas confiam que vai ter uma outra, né, uma outra justiça mais perfeita que a justiça dos seres humanos. Uma outra questão também, você acreditar na possibilidade de você ser punido, né? É uma forma de refrear as pessoas. Extremamente, tem uma influência muito forte sobre o comportamento dos indivíduos. Ainda assim, tem os que escorregam, né? Mesmo a gente sabendo que vai ser punida, a pessoa às vezes vai lá e faz. Mas de forma geral, né, tirando as exceções, a crença de você acreditar que você pode ser castigado por você fazer o mal para alguém, isso refreia muitas pessoas do mau comportamento. Se já está assim do jeito que está, né, com essas leis, imagina se não tivesse o caos que estaria, né, maior ainda. E aí tem uma pesquisa que mostra que aí tem, né, a crença no paraíso também. Vamos falar só de coisa negativa. A crença no paraíso, ela é uma crença que estimula as pessoas a praticarem comportamentos pró-sociais, porque você acredita que você vai ter uma recompensa, que você vai ser reconhecido, que você vai ser recompensado por isso. E assim, é difícil, às vezes as pessoas falam, mas o ser humano vai ser movido só por interesses, né? Para ganhar alguma coisa. Tá, mas será que a gente consegue fazer as pessoas praticarem? Será que todo mundo tem um nível de maturidade suficiente para fazer as coisas, fazer o bem simplesmente assim porque elas querem fazer? A maior parte das pessoas, infelizmente, precisam ser motivadas por alguma coisa. Para você fazer algo simplesmente porque você quer, você tem que ter um nível de maturidade muito elevado que a grande maioria da população do mundo não tem. Um nível educacional, uma maturidade, né? E aí você tem essa crença na recompensa, na punição, ela traz um equilíbrio no ser humano. Tipo, quando eu faço bem, eu sou recompensada, quando eu faço mal, eu sou punida. Então, uma é o freio e o outro é, digamos, o acelerador, né? Você tem um equilíbrio aí. E aí tem um autor que fez uma pesquisa que ele mostra, assim, que a crença no paraíso, né, na recompensa, né, ela traz um bem-estar individual, porque o indivíduo se sente motivado, ele faz algo bom, ele se sente bem, então isso traz um bem-estar individual. Por outro lado, a crença no inferno, na punição, pode causar temor na pessoa, um certo medo, mas ela traz um bem-estar a nível social, porque ela promove o equilíbrio, ela refreia as pessoas de praticarem o mal umas às outras. Então, ela é focada no bem-estar coletivo. Então, você vê que o Islã tem uma relação de equilíbrio entre o bem-estar individual e coletivo. A gente só precisa tomar cuidado para não desequilibrar isso, porque às vezes tem pessoas que ficam muito apegadas num Deus castigador, punidor,
e elas acabam ficando, podem ficar ansiosas, podem se sentir culpadas, não saber lidar com seus próprios erros. E aí as pessoas, só que a gente precisa lembrar que Deus é misericordiador, e isso tem, né? O Alcorão inteiro fala, começa com a Bismillah, né? Bismillahirrahmanirrahim, que mostra quanto a misericórdia de Deus é grande. Justamente para que a gente Uhum. não desista do perdão de Deus, porque nós somos seres falhos. Pessoas que não acreditam tanto, são muçulmanos, mas não acreditam tanto nas práticas, tal. Você aqui já citou vários estudos, né? Mas, por exemplo, estudos como a prática da oração e do jejum, como que isso impacta também positivamente na psicologia humana? Uhum. Olha só, tem a prática do jejum, né? A gente tem vários elementos relacionados que tem, por exemplo, estudos que revelam a redução nos níveis de ansiedade de pessoas que praticam o jejum e também pessoas que praticam a oração. Tem também estudos sobre o efeito da recitação, da audição do Alcorão. Então, por exemplo, tem os pesquisadores que eles fizeram um estudo com pessoas é, ouvindo especificamente com a Surat Ar-Rahman, que é uma surata muito musical, muito rimada, né, no Alcorão. Ela tem umas rimas bem proeminentes. Eles fizeram um estudo com pessoas ouvindo essa surata e verificaram também uma redução também nos índices de ansiedade. Eu não lembro mais que outros efeitos, mas tem muitos assim pesquisadores que estão fazendo estudos com a audição do Alcorão. Outros também com a prática do zikr. Outros fazem com a prática da oração. É, então, assim, a gente tem muitos benefícios e outros fazem com algumas crenças, né? Como algumas cognições, né? Que a gente trabalha. As cognições são o início né? De muitos fenômenos psicológicos. Então, primeiro você tem o pensamento, do pensamento você acaba criando, né? Surgindo uma emoção e essa emoção vai te impulsionar para o comportamento. É, e aí, assim, então a gente tem muitas questões relacionadas. Tem um ponto que eu queria trazer aqui, que não é exatamente sobre isso, mas me lembrou aqui, que eu não falei no início, sobre as origens da questão da psicologia islâmica, porque eu acho importante a gente falar um pouco sobre essa parte, porque para quem não conhece muito esse assunto, a impressão que dá é que a psicologia islâmica começou agora, né? E eu trago muito essa reflexão para as pessoas. Nós, aqui até mesmo nós muçulmanos, a gente foi ensinado e que a psicologia, né, grandes nomes da psicologia, eles são ocidentais. É uma ciência Uhum. do Ocidente. E aí você tem, né, o Freud, Beck, é, Skinner, são alguns nomes mais, né, específicos da psicologia, que as pessoas conhecem, são pessoas ou de origem europeia ou americana, e aí é como se a ciência psicológica só fosse construída por essas pessoas, por esses países, né? E é como se o resto do mundo não tivesse tido nenhuma produção sobre psicologia. A psicologia islâmica, ela é muito mais antiga do que as pessoas conhecem, só que antigamente a rainha das ciências era a filosofia, ela abarcava todas as ciências juntas, né? Então a psicologia, a medicina, tudo era fazer parte da filosofia. Então, há mais de 1000 anos antes, né, desses famosos estudiosos da psicologia, já existiam estudos sobre psicologia feitos por muçulmanos, por cientistas muçulmanos. Então, a gente tem esses filósofos que eu cito no meu livro, né, todos eles contribuíram, tiveram contribuições com a ciência psicológica. A gente tem o Al-Dalhi, que é um dos grandes nomes que estudou até mesmo a relação das emoções com o corpo, psicossomática, ele deu nomes, né, ele conceituou alguns transtornos psicológicos, alguns sinais e sintomas de alguns transtornos. A gente tem o Avicena, a gente tem o Al-Kindi, o Ibn Miskawai, que falou muito sobre a parte do akhlaq, adab, que é da parte de formação do caráter e virtudes. A gente tem
o Al-Ghazali, né, que era teólogo, mas também falou, ele tem um livro sobre a alquimia da felicidade, e ele traz conceitos também importantíssimos, que trazem, são religiosos, mas são também psicológicos. Eu não entendo até hoje porque o Ocidente separou, né, psique de espírito. Não tem como a gente separar dentro da... Alguém consegue separar o espírito da parte psicológica? Tá tudo dentro da Uhum. gente, é o que move o nosso corpo, move nossas... Então, assim, nós somos um conjunto, né, de intelecto, de espírito, né? Os 4 elementos da alma na visão islâmica é o intelecto, o coração, o espírito, né? E o nosso nafs, que é o nosso comportamento, né? O que a gente exterioriza, o que impulsiona a gente externamente a se comportar. Então, essa relação harmônica entre esses 4 elementos que traz para a gente o bem-estar, que traz essa sensação. Então, só para trazer assim que a gente é colonizado, até nós muçulmanos fomos colonizados a partir do momento que a gente valoriza mais a ciência ocidental do que nosso próprio legado, né, nossa própria ciência que a grande maioria desconhece. Tanto é que muitos muçulmanos às Uhum. vezes achavam até haram, né, psicologia, que psicologia era falta de fé, quando na verdade os estudiosos muçulmanos foram os primeiros a falar, estudar e criar conceitos relacionados à psicologia mais de 1000 anos atrás, bem antes dos estudiosos no Ocidente. Então, digamos assim, é uma forma Interessante. da gente olhar e valorizar o nosso conhecimento, mais uma vez, a nossa ciência, que não pode ficar esquecida, né? A gente tem que resgatar isso. Com certeza. Bom, doutora, a gente está chegando aí nos finalmente do episódio. O tempo é curto, é muito assunto, é muito conceito para falar. Tá super legal, mas infelizmente o tempo é curto. E eu queria que você, por fim, deixasse uma mensagem para nossa audiência e também como que as pessoas podem te achar esses conteúdos, se aprofundar nesses temas. Então, fica à vontade, por favor. Uhum. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite mais uma vez, por estar trazendo esse conteúdo. Eu deixo como mensagem final aqui que uma frase, né, que eu estava vendo, né, daquilo que está no meu livro também, quando a gente fala já que eu falei em psicologia positiva, emoções positivas, as emoções positivas elas são o caminho da evolução do ser humano. Por quê? Porque emoções positivas são atitudes, né? Como, por exemplo, o amor, a gratidão, a compaixão, a generosidade. E isso são coisas práticas de pessoas evoluídas, né? Porque quando o ser humano está no modo violento, no modo mais negativo em termos de ódio, de violência, de egoísmo, de avareza, de não dividir, de não compartilhar, ou como se diz assim, no modo mais de sobrevivência, ele não está evoluído, ele está no modo mais animal. E aí eu trago essa reflexão porque acho que não tem momento melhor para a gente pensar sobre isso do que esse momento que a gente vê que o ser humano parece que está mais evoluído do que nunca, porque nós Uhum. estamos vendo, inclusive, países que são vistos como tão evoluídos, né? Criaram a fama de desenvolvimento, de riqueza, modernidade, tendo práticas muito mais evoluídas que se opõem totalmente a atitudes positivas, que geram emoções positivas como essa, que é o amor, a compaixão, a generosidade, né, a empatia. Então, o caminho da evolução humana está nas emoções positivas, sem sombra de dúvidas, porque o lado oposto disso é o lado de mais, digamos assim, selvagem do ser humano, mais primitivo. E a gente, infelizmente, está assistindo cenas muito primitivas do ser humano ainda, de lutar pela vida, né? Digamos assim, de ter que de eliminar a vida de outras pessoas para conseguir a, a, aquilo que eles querem, né? Aquilo que as pessoas, certas ambições. E
Bom, tem muito conteúdo, a psicologia positiva é muito bonita, a gente fala sobre isso, mas o Islã já traz uma visão otimista há muitos, né, anos atrás, então que a gente fique muito, que as pessoas tenham mais esse olhar sobre isso, não como algo raso, superficial, como algo da positividade tóxica, mas como algo saudável. O caminho da saúde mental é a gente ter esse olhar, e é um caminho mais difícil às vezes, porque a gente tem que construir algo às vezes oposto do que a gente vê no nosso dia a dia. Bom, as pessoas que quiserem conhecer mais do meu trabalho, tem os meus perfis nas redes sociais, Salo no Instagram, né? Eu Salo a Psicologia Positiva, que é o meu perfil pessoal. Tem o perfil do Psicoislam, também no Instagram. Facebook também, né? As mesmas... meu Salo ao Mais e o Psicoislam também. E tem meu site, né? www.saloalmais.com.br ou psicotrainer.com.br. E os meus livros, meus conteúdos, quem quiser olhar também os artigos que eu publiquei, tem artigos interessantes, é só colocar, né, no Google, acha facilmente pelo meu nome. Ou então entre em contato mesmo pelo direct, que eu posso estar passando. A minha bio tem vários. As minhas publicações estão todas na minha bio do Instagram, então quem acessar ali já consegue encontrar bastante coisa. Isso. Legal. E para a pessoa que quer adquirir seu livro, onde que ela acha? Então, o livro, esse internacional, ele está no site, disponível no site da Springer, né? Que é quem vende esse livro. E para quem quiser ou puder esperar um pouco, né? Se Deus quiser, eu acredito que a gente vai até o final do ano ter alguma previsão aí dessa tradução em português. E aí eu acho que o valor Legal. também vai ser mais acessível. Eu não tenho acesso a valores, não sou eu que decido sobre isso, é a editora Springer é uma editora internacional muito renomada, eles que fazem, mas eu acho que eu sei que nós temos uma moeda que está bem distante, né, do dólar, eles fazem os valores deles, e aí eu acho que talvez para alguns não seja acessível, mas se Deus quiser, acredito que a gente vai ter em português, e aí vai ficar mais fácil para todo mundo ler e de Inshallah. adquirir também. A gente traz aí quando sair também, a gente coloca todos os links aí, faz uma nova postagem para o pessoal poder acessar. E de qualquer forma, já vamos colocar aí as redes sociais da doutora nesse episódio. Então, nossa audiência já segue lá o canal dela, acompanha os conteúdos dela. Vocês viram que é algo totalmente inovador, né? Pelo menos aqui no Brasil, e algo muito bonito que a gente vê, né? Então, já segue lá e curte, acompanha e também curte esse vídeo, curte esse episódio. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, se inscreva no nosso canal, tá bom? Não esqueçam disso. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você com certeza trouxe luz para muitas pessoas que estão ouvindo. Então a gente agradece de coração. Foi uma honra, um prazer enorme ter você aqui. E espero que a gente possa ter mais conversas como essa. Espero que tenha outras oportunidades da gente conversar sobre esse tema tão importante. Faltou muita coisa, né? Faltou demais. Então, vocês verem o roteiro aqui, tá cheio de pergunta, mas não dá para fazer tudo, infelizmente. Então, já fica o convite aí para uma próxima oportunidade, inshallah. Obrigada. Obrigado mais Obrigado, uma doutora. vez. E obrigado a toda a nossa audiência mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Salam Aleikum Podcast. Então não esqueça, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E Salam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima. Assalamu alaikum.